Irmãos, eu queria ler novamente com os irmãos o livro de Efésios, dando continuidade àquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, ainda que com todas as nossas limitações, o Senhor tem cumprido a sua palavra, porque a sua palavra não volta vazia, e nós estamos agora no verso 25 do capítulo 4. Amém? Capítulo 4 de Efésios, verso 25, diz assim: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém? Nós chegamos nos princípios práticos de uma vida cristã. Nós já temos recebido do Senhor uma grande parte do livro de Efésios, e comentado essa parte que nós temos lido. Mas agora nós chegamos numa parte bem prática do livro de Efésios, onde Paulo quer tratar com a praticidade e o que é uma vida cristã. Porque, às vezes, irmãos, nós vivemos do nosso passado. Gostamos de contar testemunho de como o Senhor nos ajudou, como o Senhor nos salvou, mas a vida cristã, ela não é feita só de experiências passadas. A vida cristã, ela é feita do presente, e o nosso presente precisa refletir a Cristo. Como nós vemos irmãos que têm muitos testemunhos para dar, mas às vezes focamos só na nossa vida passada e não prosseguimos na fé, não prosseguimos num desenvolvimento espiritual, não crescemos na graça e nem no conhecimento que há em Cristo Jesus. Por isso que em 1 João, capítulo 2, verso 4, João diz assim: aquele que diz eu conheço e não guarda os meus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Amém? Aquele que, entretanto, guarda a sua palavra, e nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. O verdadeiro cristão, o verdadeiro nascido de novo, ele precisa ser aperfeiçoado em amor. É por isso que ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, tendo em vista o quê? O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Veja, não é tendo em vista apenas aquilo que Cristo já fez por você. Cristo morreu na cruz por você. Verdadeiramente, se você crê em Cristo, você está salvo e não entrará em condenação. O Senhor já te salvou, mas agora nós temos um aperfeiçoamento, um desenvolvimento que nós precisamos entrar. E esse desenvolvimento é a escola de Cristo, que nós conseguimos aprender apenas com os irmãos. Amém? Por isso que em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, diz assim: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Veja, um versículo tão conhecido,
mas como nós precisamos adentrar nele e viver, como Paulo está tentando falar aos Efésios, em novidade de vida, em transmitir aquilo que nós temos recebido de Cristo, mudar as nossas atitudes, mudar o nosso pensamento. O Evangelho é poderoso, irmãos, para fazer um pecador um santo em Deus, em Cristo Jesus. O Evangelho é poderoso para transformar as nossas vidas. Em Romanos capítulo 6, verso 4, diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que com Cristo ressuscitemos dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Veja como é triste nós vermos que a grande cristandade, ela tem se separado das verdades de Cristo. Você vê um evangelho secularizado, muito longe do Senhor Jesus. Você vê que o Senhor Jesus, ele era humilde. E você vê como, muitas vezes, as pregações nos fazem pessoas egocêntricas, pessoas soberbas. Você vê como Jesus era manso de espírito. E você vê que cada vez mais, muitos têm se enfadado na fé. E hoje até mesmo precisam fazer uso de psicotrópicos para conseguir viver uma vida supostamente em paz. Porque quando Cristo verdadeiramente não ser a nossa paz, nós vamos procurar subterfúgios do mundo. E quando nós procuramos subterfúgios do mundo, nós não conseguimos escravizar o nosso eu e o nosso ego. Estamos vestindo novamente aquela roupagem do velho homem. Lembra que eu falei no outro domingo que eu falei? Existe uma roupa do velho homem e uma roupa do novo homem, que é coletivo, que é a igreja. Quando Cristo não é a nossa paz, quando nós não nos submetemos a Cristo, nós estamos vestindo a roupa do velho homem. E como isso precisa ser esclarecido na igreja? Como nós precisamos saber a diferença, ter claro no nosso coração a diferença entre o que é salvação e o que é transformação. O que é salvação e o que é conversão. Quando nós recebemos Cristo dentro do nosso coração, através da sua misericórdia, porque Ele nos alcançou, porque a palavra diz em Efésios que Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Efésios capítulo 2. Então, quando Cristo nos alcançou, Ele nos deu vida. Ele nos salvou, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para um reino de filhos do seu amor. Mas agora, nesse reino, você pode ser um filho obediente, você pode ser um vaso de honra, como também você pode ser um vaso de desonra. Como é bom nós, como pais, escutarmos um elogio dos nossos filhos, né? Mas como é triste, irmão, quando a gente escuta uma reclamação do nosso filho. O Senhor também, Ele tem esse sentimento conosco. Quando Ele nos olha e nos vê filhos obedientes, irmãos moldados segundo o caráter do seu filho, o coração de Deus se alegra. Mas quando nós damos mau testemunho, somos vasos de desonra, o coração do Pai se entristece. Então veja como é importante isso. Nós precisamos saber que de uma vez por todas o Senhor nos salvou. Isso é uma verdade, irmão. Não tem como eu não falar isso para você. O Senhor te salvou e Ele te deixa livre agora. Agora você é livre para escolher. Você escolhe a bênção ou a maldição. O que você quer escolher? Não pense que porque o Senhor te salvou de uma maneira plena, você não vai ter que dar conta de tudo que você fazer nessa vida. Tudo o que nós fizermos. Um dia nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E lá todas as nossas obras serão manifestas. Mas o Senhor nos salvou. E essa salvação é plena. E para nós entendermos salvação e transformação, a diferença entre salvação e transformação, nós podemos olhar a vida de Pedro. Pedro, no capítulo 16 de Mateus, teve a revelação de Cristo.
Cristo mesmo falou para ele: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Não falou? Mas o Senhor também falou para ele em Lucas capítulo 22, verso 31, diz assim o Senhor para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para te joelhar como trigo. Eu, porém, roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. E o que o Senhor fala para Pedro? Tu, porém, quando se converterdes, ajuda os teus irmãos. Veja, será que Pedro não era salvo? Com certeza Pedro era salvo. O Senhor já tinha salvado ele. E é tão interessante, porque nós vemos como o Senhor toma conta de nós, né? Como nós temos que cuidar. O Senhor mesmo intercedeu por Pedro. Satanás pediu para joelhar Pedro, como se joelha o trigo, ou pediu para provar Pedro. E o que o Senhor Jesus fez por ele? Eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Tu, porém, quando se converteres, ajuda os teus irmãos. Amém? Ou fortalece os teus irmãos. Nós estamos nesse processo de conversão, irmãos. E esse processo é um processo muito doloroso. Lembro-me do capítulo 21 de João, quando o Senhor pergunta 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas? E ele a primeira vez fala tão cheio de certeza: te amo, Senhor. E o Senhor pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Ele já começa a se entristecer um pouco, porque ele lembrava que algum tempo atrás ele já tinha negado o Senhor 3 vezes. E agora o Senhor faz mais 3 perguntas para ele: Pedro, tu me amas? Aí Pedro diz para ele: Senhor, tu sabes que eu tenho um apreço por ti. Qual é o pedido do Senhor para Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Veja, irmão, quanto mais nós vamos nos convertendo, quanto mais nós vamos nos transformando, e essa transformação ela é de fé em fé, é de glória em glória, quanto mais nós vamos edificando a igreja, quanto mais nós vamos refletindo a luz de Cristo em nós, mais nós vamos nos preocupar com os irmãos. Isso é o mistério da igreja. Isto é a conversão. Então, aonde que resplandece a nossa conversão? No cuidado com os irmãos. É muito fácil, irmão, vir aqui e elaborar uma palestra muito inteligente. Porque, como diz os amigos, falar até um papagaio fala. Um papagaio bem treinado fala bastante. Mas como que nós vamos conseguir comunicar os mistérios de Deus através de Cristo, através da sua palavra aos irmãos? Primeiro, irmão, nós temos os ensinamentos de Cristo. E você lembra que eu comentava algumas coisas no domingo passado? Qual é o sistema que Cristo usava para ensinar? Como Cristo ensinava? Ele ensinava fazendo. Ele ensinava amando. E eles se submetiam a Cristo porque viam vida em Cristo. Eles se submetiam à autoridade de Jesus por causa da vida do Senhor Jesus e do poder com que ele falava. Porque quando nós temos vida, o Senhor nos dá poder nas nossas palavras. Não, irmãos, por mérito nosso, mas por causa de Cristo vivendo em nós. Veja, você quer ter autoridade? Você quer ter a autoridade de poder falar com o teu filho e para que ele mude o comportamento dele, ou com a sua esposa, ou a esposa com o marido? Então você precisa testificar, dando testemunho de Cristo, que Cristo vive na sua vida através dos seus atos. Isso são atos de justiça dos santos. Por isso a autoridade das nossas palavras está na nossa vida. Não está na altura em que o microfone está, nem na impostação da minha voz. Isso não tem nada a ver com a autoridade. Porque o Senhor, ele era manso e humilde, e ele dava só uma palavra e os demônios saíram. Ele dava só uma palavra e o morto ressuscitava. E de vez em quando ele falava: não faz muito escândalo, vamos ficar mais quietinho por aqui. Não precisamos fazer muito escândalo.
ou não conta a ninguém o que te aconteceu. Veja, irmão, o Senhor tinha outra maneira de lidar com as coisas. E essa vida do Senhor Jesus, agora nós vemos Paulo tentando passar para os irmãos. Nós já descobrimos tantas coisas que nós temos em Cristo, mas agora nós descobrimos também que nós fomos salvos em Cristo. Isso já está no nosso passado, mas nós não podemos mais viver do passado. Nós precisamos viver em novidade de vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Veja, irmão, você precisa olhar adiante, olhar a obra que o Senhor tem para fazer com você ainda. Não se submeter a um mesmismo, a uma chatice espiritual, porque o Senhor tem aquilo que é de melhor para você, que é Cristo. E quando você cresce em Cristo, você desenvolve a tua salvação. E quando você desenvolve a salvação, irmão, você alegra aqueles que estão perto de você. É tão interessante quando a gente olha um bebê que nós conhecemos desde pequeno. Então você pega aquele bebê, ele nem se mexe muito, né? Nós visitamos o Guilherme, era desse tamanhinho, bem magrinho, pego na mão até com medo, né? Mas daqui a pouco a gente já olha para o Samuel, que também era bem magrinho, e agora ele já começa a falar, e fala até na reunião, e pula, e a gente se alegra, nossa, porque há uma vida se desenvolvendo naquela criança. E agora pense, irmão, como é triste para um pai, quando uma criança não se desenvolve. Como nós temos preocupações com os nossos filhos. Às vezes, se eles demoram um pouquinho para aprender a escrever, nós já estamos muito preocupados, né? Nossa, meu filho ainda não aprendeu a escrever. Tem algumas crianças que elas se antecipam nas fases, né? A própria Aimee, a gente vem conversando com ela igual conversa com um adulto. E ela conversa, ela questiona, ela até argumenta. E às vezes eu fico olhando para ela, nossa, como é bom uma criança que se desenvolve. Como é agradável aos pais uma criança que se desenvolve. Como é bom, irmãos, quando os irmãos se desenvolvem. E como que é que nós vamos nos desenvolver? Quando nós começarmos a representar Cristo de uma maneira mais convicta na nossa mente. Porque muitas vezes nós podemos pensar no nosso coração, nossa, a vida cristã é realmente participar das reuniões e ir para casa. Como alguns fazem, eu vou participar de uma reunião de desencargo de consciência. Não tem realidade de vida no nosso parecer, não tem realidade de vida no nosso caminhar. Por quê? Porque nós não estamos desenvolvendo a nossa salvação. E Paulo aqui vai começar a mostrar algo que nós precisamos questionar no nosso coração. O aperfeiçoamento dos santos. E no verso 25 ele diz assim, por isso. Por quê, Rodrigo? Porque o Senhor morreu por você. Porque Ele já te abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Porque Ele tirou do império das trevas você e te transportou para um reino do Filho do seu amor, no qual agora você já está assentado com Cristo nas regiões celestiais. E agora você não é mais um forasteiro, nem um peregrino, mas você já é participante da família celestial. Você faz parte da família celestial. Faz parte de um novo homem. Agora você tem uma grande família que é a igreja, que é o corpo de Cristo. E é por todas essas coisas que nós precisamos deixar a mentira. E não é fácil deixar a mentira. Por quê? Porque a mentira é a roupagem do novo homem. E agora nós estamos nessa transformação. É como o povo de Deus quando saiu do Egito e caminhava para Canaã. Quanto sofrimento nós temos, quantas correções nós precisamos passar para deixar a mentira e falar uns com os outros a verdade. Porque Cristo é a verdade. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas também ele disse que o diabo é o pai da mentira. Então nós, como filhos de Deus, olhamos para trás, vemos que o Senhor morreu pelas nossas transgressões. Tudo isso que Ele fez por nós,
E agora nós precisamos colocar os nossos olhos na palavra de Deus e de uma vez por todas deixarmos a mentira. E deixar a mentira não é fácil, irmão, porque a mentira é algo que entrou no homem através da queda de Adão. Quando Eva escutou a serpente, a mentira entrou na criação de Deus. E hoje, se você falar com os cientistas, eles vão dizer que a mentira, ela é uma forma de escape, uma válvula de escape do ser humano, uma forma de defesa. Você mente e você se defende. É como o medo, né? O medo, a gente tem medo de chegar perto da janela porque é um mecanismo de defesa do ser humano. E eles querem incutir nas nossas mentes que a mentira também é um mecanismo de defesa do ser humano. Mas Jesus diz que não, porque nele não havia dolo nenhum. Então nós precisamos de uma maneira plena, irmãos, começar a nos vestir com as roupas do novo homem e deixar as coisas do velho homem para trás. E veja, todo o texto de Paulo está envolvido com a nossa comunhão. Ele continua dizendo assim: deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Quem é membro uns dos outros? A igreja. Então você vai conseguir caminhar como igreja quando você for um irmão verdadeiro. E é tão importante, Klaus, nós falar uns com os outros a verdade, porque eu posso chegar para ti: irmão Klaus, está tudo bem? E às vezes você quer me matar de raiva e você: não, está tudo bem. Ah, está tudo bem? Está tudo bem. E é tão fácil mentir, né? Difícil é ser um irmão transparente. E como nós vemos, irmãos, e damos testemunhos de muitos irmãos que têm deixado a fé, porque não foram irmãos transparentes. Porque, Ricardo, dificuldade nós vamos sempre ter. Mas se eu for verdadeiro com você e você ser verdadeiro comigo, nós vamos conseguir caminhar juntos. Porque a igreja, irmãos, é um lugar de aperfeiçoamento. É como o irmão Delcio diz: todo irmão devia vestir uma camisa dizendo: cuidado, aprendiz. Cuidado, Jaime, comigo. Eu posso fazer algo que vai entristecer você, mas tenha cuidado, porque eu sou um aprendiz. Veja a importância, irmãos, de sermos aprendizes. Duro é quando alguém se acha mestre e quer submeter os irmãos aos seus ensinos. Mas todos nós somos aprendizes do verdadeiro mestre, que é o Senhor Jesus. Por isso, tudo aquilo que nós ensinamos precisa ser a vida de Cristo. Nada do que nós achamos nós precisamos levar em conta, mas nós precisamos levar em conta aquilo que os irmãos têm de Cristo. Veja o cuidado de Paulo com a igreja. Por isso, deixando a mentira, fale cada um com o seu próximo a verdade, porque somos membros uns dos outros. Paulo está dizendo assim: você vai mentir para você mesmo? Ainda que eu conheça alguns mentirosos que eles acreditam na própria mentira. Acredite, existem pessoas que acreditam na própria mentira. Mas nós não somos assim, irmãos. Nós somos filhos da verdade. E a verdadeira comunhão, ela está em torno da verdade, não da mentira. Por isso, seja verdadeiro comigo. Quando eu perguntar para você: Jean, está tudo bem contigo, irmão? Se não tiver, irmão, fale a verdade. Não é, Patrick? Perguntar para o Patrick: como é que está a sua vida, Patrick, hoje? Ele precisa falar a verdade com o irmão, para que de alguma maneira nós possamos exercer aquilo que Cristo tem dado à igreja. Porque nós temos dons, por isso mesmo, Ele mesmo deu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, porque Ele quer ver o nosso aperfeiçoamento. Mas se nós não conseguimos andar em comunhão, nós não vamos
nos aperfeiçoar. E a verdade, irmãos, muitas vezes é doída aos nossos corações. Como é doída às vezes receber a verdade? Porque nós não queremos ser confrontados naquilo que nós estamos errados. Então, quando você precisa dizer a verdade para o irmão, você precisa ter um jogo de cintura, né? Às vezes usar até de psicologia. Nossa, irmão, veja que o irmão tem desenvolvido, como o irmão está bem, glória a Deus. Mas não é isso às vezes que a gente quer falar. Por quê? Por causa da dureza dos nossos corações. Mas nós chegamos na praticidade do Evangelho. E a praticidade do Evangelho é isso. Por isso, deixando a mentira. Ah, irmão, como é difícil deixar a mentira para vender alguma coisa, né, Rodrigo? Existem algumas profissões que é difícil deixar a mentira. Eu conversava sobre Cristo com o irmão, ele era advogado, ele falou: Isa, não me fala de Cristo agora, espere me aposentar, aí depois a gente pode conversar de Cristo. E eu falei: por quê? Porque nenhum advogado vai para o céu, ele falou para mim. Como é difícil falar a verdade, como é difícil escolher as coisas espirituais, como é difícil deixar a mentira. Um crente pode até cair às vezes, o difícil é quando nós nos tornamos mentirosos e fazemos da mentira um hábito na nossa vida. E nós não estamos enganando só os outros, mas o principal enganado somos nós mesmos. Porque a palavra diz: enganando e sendo enganado. Quando você mente, a primeira pessoa que você está enganando é você mesmo. E o mentiroso, ele tem um costume tão forte que às vezes ninguém mais acredita no que ele fala, mas ele fala com tanta convicção e ele acha que está todo mundo acreditando. Como nós precisamos cuidar, irmãos, para isso não fazer parte da nossa vida. Conheci alguns irmãos que estavam arrebentados por dentro, mas às vezes chegavam na reunião e tu dizia: nossa, o irmão está bem, né? Olha lá, esse irmão está até falando em língua, aleluia, e orava alto. E quando você ia ver, era uma mentira, o irmão não estava nada bem. Irmãos, como nós somos pequeninos, porque todas as coisas estão patentes aos olhos de Deus e do Espírito Santo. Aliás, por isso que Paulo vai dizer um pouquinho mais aqui para frente: e não entristeçais o Espírito. Sabe por quê? Porque tudo que fazemos, nós fizemos aos olhos do Espírito. Veja, irmão, que consciência que nós precisamos ter. Sabe, Esdras, aqueles pecados mais ocultos que ninguém sabe, o Espírito sabe. E nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. Como nós precisamos cuidar, irmãos. Amém? Verso 26 vai dizer assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Podemos até nos irar, mas o problema é que às vezes nós transformamos a nossa ira em raiva. E de raiva já nasce uma raiz de amargura. É como aquela pessoa que nos xinga no trânsito, né? Ela te fecha e ainda te xinga. Daí tu dá aquela irada, mas aquilo logo passa. O Senhor se irou. Vocês lembram quando ele chegou no templo e ele estava fazendo comércio no templo? O Senhor se irou ali. Ele não pecou, mas ele se irou. Nós precisamos controlar os nossos sentimentos, irmãos. Porque se nós deixarmos a nossa ira chegar no nosso coração, essa ira, ela se transforma em raiva. Então veja a diferença de uma ira, que pode ser até uma ira boa. Quando você vê um ato de injustiça, nós, segundo a palavra de Deus, que amamos a justiça, é natural nós nos irarmos. O problema é quando nós deixamos a ira entrar no nosso coração. Por isso que Paulo continua dizendo: e não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não vá dormir pensando nisso.
porque dessa ira nasce uma raiva, nasce uma raiz de amargura, e por isso vem todo o dolo humano, os assassinatos, brigas, contendas. Nós precisamos controlar o nosso coração, irmão, porque o nosso coração é cheio de raiva e rancor, porque ele está vestido com as roupas do velho homem, e nós precisamos despojar. Despojando-vos, pois, de toda malícia e maldade, desejai ardentemente um puro leite, não falsificado, para que por ele possais crescer. É isso que nós precisamos, deixar de lado tudo isso. E como é difícil, porque geralmente o irmão que é mentiroso, ele é um irmão irado, e é um irmão rancoroso, e é um irmão amargurado. As coisas espirituais são assim, é de fé em fé, é de glória em glória, mas também um abismo chama outro abismo. Você tem uma escada para baixo, e quando você é mentiroso, geralmente você é irado, geralmente você é amargurado, geralmente você é egoísta, e você está se vestindo das coisas do velho homem. E nós não podemos levar para a cama, irmãos, o que pode azedar o nosso coração. Porque a palavra ira, ela tem um contexto também de azedo. Como uma fruta que ela amadurece, apodrece e se torna até fedorenta. Assim é a nossa ira. Nós podemos até nos irar, mas nós precisamos deixar ela de lado. Se nós deixarmos ela amadurecer no nosso coração, ela vai azedar. E você já teve alguma coisa azeda perto de você? Você não consegue nem ficar perto, né? Assim são os irmãos amargurados. Nada está bom para eles. Nada mais satisfaz eles. Você pode pegar ele no colo, botar na cadeira, tirar do colo, levar para casa, dar comida na boca, nada vai estar bom, porque ele está azedo. E essa palavra amargura tem a ver com azedume. Como é difícil uma pessoa amargurada. E veja, irmão, como às vezes nós vamos descendo essa escada e nos submetendo às coisas desse mundo e deixando as coisas espirituais. E daí, irmãos, azedo, nós damos lugar ao diabo. Por isso que no 27 o Senhor vai dizer assim: e não deis lugar ao diabo. Ah, irmão, daí o negócio começa a ficar mais profundo. Como nós temos dificuldade daí. Porque o diabo não tem poder sobre mim, nem sobre você, irmã Lene. Nenhum. Mas segundo Paulo aqui, eu e você, nós podemos dar o lugar que ele não tem de direito. Mas Paulo está falando aqui, e não deis lugar ao diabo. E daí você pode dar lugar ao diabo. É como aquela briga de trânsito, a pessoa te xinga, tu fica nervoso. Aí tu amadurece o nervosismo, tu abre a porta do carro. E daí amadurece mais um pouquinho, azeda, tu sai do teu carro, a pessoa saiu também. Aí o que acontece? Você deu lugar ao diabo. E quando você dá lugar ao diabo, aí há um problema. E você pode se meter em problemas de muitas formas, porque você tem dado lugar ao diabo. E Paulo diz assim: nem deis lugar ao diabo. Veja como é prático as coisas. Nós estamos falando da praticidade da vida espiritual. E todo esse contexto aqui está num contexto de comunhão. Como assim? Está num contexto de você com um irmão. Ou seja, se você tem alguma coisa contra o irmão, vai tu a ele só. Mas daí você decide não agir pela verdade. E a verdade é essa. Você precisa ir com o irmão e falar: irmão, eu estou com raiva de ti mesmo. Eu não te suporto nem falar. Quando eu sei que é você que vai falar, eu já nem vou na reunião. E nós podemos estar assim, irmão. O problema é que nós
deixamos a verdade e nós optamos pela mentira. O irmão tá que não pode nem me ver, né? Mas dá aquele abraço de tamanduá. Sabe qual é, Jaime? Ele abraça, já enfiando a unha por trás, já. Assim que o tamanduá ataca. E é verdade, porque Paulo diz assim: irmãos, não vos devoreis. É fácil andar junto? É, na oratória é. Mas na vida é difícil. E mais, irmãos, graças ao Senhor, porque nós temos todas as coisas, já nos foi dada, que podem nos direcionar à vida e à piedade, já foi nos dado. Nós temos as diretrizes, basta apenas nós cuidarmos para aprendermos a viver uma vida prática e deixarmos de ser tamanduás. É o irmão tamanduá, pela frente dá um abraço e por trás está enfiando a unha. É triste, irmão, mas é verdade. E como nós vemos isso? Essa semana se aproximou um rapaz de mim, e ele estava muito triste, não tinha dormido a noite inteira, e ele foi lá conversar comigo. E ele falou para mim: nossa, o meu pai morreu, o meu irmão se antecipou, pegou todo o dinheiro do pai do banco, pegou todas essas coisas que acontecem só com os ímpios, né? Pegou as escrituras das casas que meu pai tinha, deu fim em tudo. E o pior, o irmão dele, um irmão mais velho dele, é um pastor denominacional. E ele já estava quase falando para mim assim: olha, não me venha falar de Deus. Ele falou para mim: o teu Deus é tu que faz. Eu digo: meu não. Meu não é assim, irmão. Meu Deus não depende de mim de nada. O problema é que eles não estão deixando a mentira. Eles pregam, eles falam a palavra, às vezes falam em línguas, dão mortal e berram e gritam, e fazem o povo chorar, mas não estão deixando a mentira. Não estão deixando ser trabalhado pelo caráter de Cristo nas nossas vidas. E com isso, estão dando lugar ao diabo. E dando lugar ao diabo, entra todas as coisas que você pode ler no capítulo 3 de Romanos. Leia lá. Quando nós damos lugar ao diabo, ele exercita em nós a nossa carne. Então você vai ter todo tipo de imundície. Segundo Paulo, nada de bom sai das nossas bocas. Veneno de víbora e serpente. E quando Paulo está falando veneno de víbora, é aquela mais peçonhenta, que se você encostar o dedo, você morre. E tem irmãos que realmente têm veneno de víbora e serpente nas bocas. Duro é falar isso sorrindo ainda, né? Mas é a realidade que nós vemos e vivemos. Porque realmente, irmãos, nós estamos nesse processo. Lembra, o Senhor nos salvou, mas nós não precisamos só viver do passado. Nós precisamos transformar essa vida que Ele nos deu em atos de justiça. Porque esse é o poder do Evangelho. Fazer com que o ladrão não roube mais. Isso é o poder, né? Você ter conhecido o velho homem, nossa, o Rodrigo era assim, mas agora ele não é mais assim. Por quê? Por causa de Cristo. Esse é o maior milagre que nós podemos ver. Porque, irmãos, como eu falava para os irmãos, a pedra mais dura que existe no nosso planeta é o nosso coração. E o Senhor vive nos ajudando, nos admoestando, mas de alguma maneira nós não conseguimos nos submeter à palavra de Deus. E nós continuamos nos nossos erros, nas nossas mazelas, nós continuamos mentindo, nós continuamos nos irando, criando raiz de amargura, transformando essa ira numa mágoa, dando lugar ao diabo. Verso 28. Aquele que furtava, não furte mais. Veja que interessante.
E né, a gente começa, como nós fomos educados em famílias que nós podemos até dizer boas, tudo eu sou menos ladrão, né? Ladrão não, né, irmão? Mas isso faz parte da natureza caída do homem. Você não é ladrão? Até que ponto você foi provado nisso? E se eu falar para mim e para você que se o diabo exercitar você, se você dá lugar ao diabo, quando você vê, você vai estar roubando. Você pode não acreditar em mim, mas essa é a natureza caída. Veja, você pega uma criancinha. A criancinha, ela tem uma fase que ela vai mentir. Né? Você pegou isso aqui? Não. Bom, estava só você aqui nesse quarto e estava aquilo ali. Você pegou? Não peguei. Ah, você não pegou. Isso é da criança, irmão. Por quê? É a natureza caída do homem. Estou dando exemplos práticos para você ver que não precisa ninguém ensinar isso. Já vem da natureza. Uma vez nós fomos numa loja com a Amanda, ela tinha quantos anos? Isso? 2 aninhos. E quando ela entrou no carro, ela estava com uma bolinha de ping-pong assim no bolso. Veja, irmão, não precisou ninguém ensinar. Uma criança de 2 anos. Veja como é a nossa natureza. Ela estava com a bola no bolso, ela mostrou, ó. Daí a Risse perguntou, o que é isso? Eu consegui pegar sem o homem ver. Ah, você conseguiu pegar sem o homem. 2 aninhos, irmão. Alguém ensinou? Não. Como nós precisamos ter cuidado conosco. É um anjinho? Era um anjinho. Mas esse anjinho, se deixasse, irmão. Veja como é a nossa natureza. Por isso que Paulo diz assim, o que roubava, não roube mais. Porque isso é uma inclinação da carne. E a carne tem várias inclinações. Amém? Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Veja, irmão, precisamos trabalhar. A palavra nos ensina a trabalhar. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10, Paulo vai dizer assim, porque quando ainda estive convosco, ordenei isto, se há alguém que não trabalha, esse também que não coma. Isso é o Novo Testamento, irmão. Não está só lá no Velho, vai com a formiga ou preguiçoso. Mas nós precisamos aprender que nós precisamos trabalhar. Salvo aqueles que já estão aposentados, né, André? Já trabalharam demais e tal. Mas mesmo assim ainda continua. Porque o nosso trabalho no Senhor não é vão. Aí começamos a trabalhar no Senhor. Porque temos tempo para trabalhar. Amém? Antes, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Um bom trabalho. E existem trabalhos, por exemplo, citei o do advogado. Pode ser bom para um advogado, não precisa mentir. Mas ele pode fazer do trabalho dele um mau trabalho. Então você que faz o trabalho que você tem, você pode ser um bom advogado, um advogado cristão, mas você pode ser um mau advogado, um advogado mentiroso. E nosso irmão, quando você vai conversar com o advogado, primeira coisa que ele fala para você é para você mentir. Não fala isso. Tem uma história de advogado que diz que o marido matou a mulher e ligou para o advogado. Alô, ô doutor, tudo bem? Eu matei minha mulher. Foi o que disseram. Você não matou a sua mulher. É o que disseram. Tira isso da sua cabeça. Foge, depois nós vamos resolver isso. Vê. Isso é o mundo. E como é duro nós optarmos por Cristo. Nós precisamos trabalhar, irmão. E Paulo, agora ele vai colocar algo além. Para que o crente, o irmão, trabalha? Salomão disse que o homem deve gozar do trabalho das suas mãos. Amém, irmão?
Mas na igreja agora, Paulo vai um pouquinho mais além. E ele diz: para que tenha com o que acudir o necessitado. É por isso que nós trabalhamos. Para se tiver alguém entre nós necessitado, nós podermos ajudar. Isso é triste, né? Porque se eu perguntasse para nós, quem você está ajudando? Quantos por cento do seu salário você destina a ajudar alguém? Como tem sido a sua vida financeira? Nossa, eu estou ajudando, irmão. Eu estou ajudando eu mesmo. Estou trabalhando. Nossa, irmão, o crente, quando ele entende que agora ele vive uma vida coletiva, ele sabe que o trabalho dele na igreja é para ter com o que acudir o necessitado. E Paulo, em 1 Timóteo capítulo 5, verso 8, ele diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da fé, é pior que um descrente. Ah, Senhor, que doído, né? Muitas vezes nós pensamos em muitas coisas e esquecemos a obra de Deus. Para que nós trabalhamos? Para ter uma casa boa, né? Carro bom é bom, casa boa, casa grande, ô glória. E a casa do Senhor ficando de lado, né? Mas a nossa casa precisa ser boa, mas a casa do Senhor vai ficando de lado. E é tão interessante quando nós vemos alguns irmãos construindo, como eles têm cuidado em cada departamento da casa. Nós temos cuidado, né? Eu estou fazendo uma reforma lá em casa, tem que ter cuidado, tem que ser assim. Irmão, mas com a casa do Senhor é difícil ter cuidado, né, irmão Ricardo? É difícil, né, Bernardo? E como nós precisamos trazer essas realidades, nós chegamos num ponto das Escrituras que nós precisamos de realidade, irmão. Realidade, porque é a realidade que liberta. Senão nós vamos enganando e sendo enganado. E domingo após domingo, o irmão falou uma coisa lá que me emocionou, até chorei. Dei uma choradinha assim. Fazia tempo que não chorava, quando eu olhei tinha uma lagrimazinha correndo aqui no canto do olho. Aí eu senti Deus lá, irmão, Deus não está nisso, não está nas nossas emoções, Deus está na verdade. Ele não disse eu sou a emoção, ele diz eu sou o caminho e a verdade e a vida. E nós precisamos de verdade, amém? Verso 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não devemos falar coisas que não promovem edificação. E como nós somos práticos em falar em coisas que não promovem edificação, né? Tem um irmão que de vez em quando me procura, e ele está em cada assunto. Você vê quando o Nefelim e tal, e os homens e a raça pré-adâmica, e infelizmente ou felizmente, isso não me traz mais, ainda que nós devemos estudar todos os assuntos das Escrituras, mas de alguma forma eu vi que o irmão, ele tem se desviado da verdade, ele tem ficado no exterior da casa, ele tem se preocupado com assuntos que não são muito fáceis, sabe? É como quando você pega um frango, né? Você vai comer primeiro o peito, você se alimenta, tem muita carne. Parece que os irmãos querem ir direto para o osso, para engolir um osso de qualquer jeito, entrar engasgado na garganta, e está ali nascendo mais uma bela heresia. Tem tantas coisas boas nas Escrituras para nós comentarmos, para nós conversarmos, tantas coisas que não são necessidade daqueles que nos escutam, que nós temos falado às vezes. Veja, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E a palavra torpe, além de ser uma palavra baixa, fula,
ela também é uma palavra que não promove edificação. Você faz uma pergunta para o irmão, vou jogar o irmão lá longe. Irmão, quem foi a mulher de Caim? Nossa, preciso estudar, vou estudar isso. E são cada pergunta, né? E amém pelas perguntas. É muito bom nós estudar a palavra de Deus. O problema é, nós queremos ficar só com um osso. Deixamos as carnes tudo para fora. Separamos o peito, a coxa, desossamos o frango e queremos comer o osso. Precisamos nos alimentar completamente da palavra. Porque se nós tratamos de alguns assuntos que não promovem edificação, esse assunto é uma palavra torpe. Amém? E também tem outro, irmão. Precisa ser conforme a necessidade. E lembre-se que o nosso assunto está permeando na comunhão. Paulo está falando de comunhão aqui. Amém? Mas a palavra torpe também é uma palavra chula. Nosso palavrear precisa ser um palavreado sadio. E como é importante um irmão ter um palavrear sadio. Como é difícil, às vezes, você escutar uma pessoa falando de Cristo de qualquer jeito. É difícil, irmão. E às vezes os palavrões dói nas orelhas. E eu fui uma pessoa que chamava muito palavrão, irmão. Graças ao Senhor, não me lembro de ter escapado alguns, mas o Senhor me libertou de uma língua terrível. Se eu falasse 10 palavras, 9 era palavrão. Eu conseguia falar só palavrão. Você lembra disso? Minha esposa lembra, ela sempre fala para mim, só falava palavrão. Verdade, só falava. Sabe por quê? Porque ficou para trás da minha vida. Muitas coisas eu preciso vencer, mas graças ao Senhor Ele venceu isso em mim. Não consigo mais falar palavrão. Pela graça e misericórdia dEle. Não por mérito meu, mas por Ele. Por Ele. Porque Ele venceu isso em mim. E Ele vence as nossas necessidades. E nós precisamos transmitir graça, irmãos, quando nós falamos. Aqui há um segredo de transmitir graça, que é o segredo do Senhor Jesus, que é o segredo da autoridade da palavra. Você transmite graça quando você ama, e quando você dá testemunho de Cristo. Porque se você não ama e não dá testemunho, você não vai transmitir graça. Você vai transmitir qualquer outra coisa, mas não graça. Mas quando você ama e dá testemunho, você cuida, você zela, você cuida do irmão, você vai tentar trazer uma palavra para a necessidade do irmão, e quando você alcança a necessidade do irmão, você traz graça para o irmão. Amém? Verso 30: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Você vê que você foi selado pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor te salvou? Salvou. Então entenda, irmão, de uma vez por todas, que tudo que você faz está patente aos olhos de Deus. E hoje nós vivemos numa sociedade, irmãos, que nos chama ao pecado. Porque há 50 anos atrás era muito difícil alguém ver algo pornográfico, não é verdade? Mas hoje é fácil. Você pega um celular, você pode estar vendo um Facebook, um Instagram, daqui a pouco já vem. Opa! E o pecado que habita em nós já, Então eu já vou, quando olha, está vendo pornografia. E quando você está vendo essas coisas, o Espírito de Deus tem se entristecido, porque você está selado com o Espírito da promessa. E nós, todas as coisas que nós fazemos, está patente aos olhos de Deus. Você pode me enganar, às vezes achar que me engano também, né? Mas a Deus ninguém engana.
E se nós realmente estamos servindo o Senhor e querendo seguir a verdade em amor, nós precisamos tratar essas coisas nas nossas vidas. É tão difícil ter um irmão que confessa uma debilidade. É tão difícil, irmãos, nós vivermos a verdade de Deus, o Evangelho de Deus. E nós vivemos entristecendo o Espírito de Deus. Essa é uma consciência que sempre tem que ser alertada para os irmãos. Tudo que nós fazemos diante do Espírito Santo de Deus. E quando nós erramos, nós estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus, porque nós estamos selados por Ele até o dia da redenção. É como se Paulo falasse assim: olha, irmão, se você mentir, você está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Olha, irmão, se você roubar, você estará entristecendo o Espírito Santo de Deus. Olha, irmão, se você se irar, se amargurar, você está se entristecendo o Espírito Santo de Deus. Olha, irmão, há várias maneiras de nós entristecermos o Espírito Santo de Deus. É como se ele estivesse abraçado em você. Pense assim, use a sua imaginação para o bem. O próprio Deus está abraçado em você. E muitas vezes você fazendo coisas que faz o Espírito Santo de Deus se entristecer. Aliás, a palavra diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Talvez seja nessa hora, irmão, que o Espírito Santo de Deus intercede por nós. Cada pecado, cada dolo entristece o Espírito Santo de Deus. Ele está abraçado em nós, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Veja, irmão, que essa consciência possa alcançar o nosso coração, para que nós possamos ser renovados pelo Senhor. Porque Hebreus capítulo 4, verso 13 diz assim: não há criatura que não seja manifesta pela sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Amém? Agora nós vamos ver os últimos 2 versos, os vícios naturais e as virtudes espirituais. Por isso Paulo diz assim: longe de vós toda amargura, toda cólera, toda ira, toda gritaria, toda blasfêmia, e bem assim toda malícia. Amém? Cuidado, irmão, não seja um irmão malicioso. Veja que às vezes o mal está em nós, e nós enxergamos o mal nos outros. Um olho mau, ou seja, tira primeiro a trave do seu olho, para depois enxergar o cisco no olho do teu irmão. Às vezes o nosso coração está cheio de maldade, cheia de malícia, e nós enxergamos a maldade nos outros. E muitas vezes a maldade está somente em nós. Cuidado, a malícia é algo terrível. Por isso que Paulo diz, por isso que Pedro diz em 2 Pedro 2, 1 Pedro capítulo 2, deixando, porém, toda malícia. A malícia, irmão. E aqui nós estamos falando de quê? Da igreja. Ele está falando entre os irmãos. Não seja malicioso, irmão. Contenha a sua língua. Porque não saia ou longe de vós toda amargura, toda cólera, toda gritaria. Nossa, isso é até engraçado, né? Porque o costume dos irmãos é berrar, né? Se reunir e começar a berrar. Mas nós não somos assim. Nós somos daqueles que preferimos a verdade. Blasfêmias e bem assim toda malícia. Que não haja malícia no nosso coração. Veja as virtudes do Espírito agora. Antes sede uns, veja como é a comunhão.
O assunto aqui é uns com os outros. Eu com você, Lucas. Nem é com os de fora. Ainda que precisamos ser assim com os de fora. Mas o assunto aqui é irmãos. Antes sejam um para com os outros, benignos, compassivos. Veja, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Veja como é comunhão. Se Cristo perdoou, é porque é um irmão. Precisamos ser benignos, não maliciosos, compassivos, não amargurados. Precisamos aprender a perdoar, e isso é uns aos outros. Por quê? Porque nós estamos na escola de Cristo, e Cristo nos ensinou a perdoar. Amém? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela Tua palavra, porque entendemos as Tuas verdades, Senhor. E quanto mais nós compreendemos a Tua palavra, mais nós vemos como somos pecadores, Senhor. Como estamos longe de Te agradar, Senhor. Nos livra, Senhor, de todo mal, de todo dolo, Senhor, de toda gritaria, de toda ira, Senhor, toda cólera, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a não dar lugar ao diabo, Senhor. Nos ajuda a ser irmãos verdadeiros, Senhor. Que nós possamos nos despojar do velho homem e nos renovar do novo homem, Senhor, que é a Tua igreja. Nos ajuda, Senhor, a nos suportar uns aos outros, nos perdoar, Senhor, porque nós sabemos que somos falhos, como dizemos, somos aprendizes, Senhor. Somos Teus discípulos. O Senhor é o Mestre. E nós estamos aos Teus pés, Senhor. O Senhor conhece todas as nossas debilidades. Os nossos pecados estão patentes, Senhor, aos Teus olhos. E muitas vezes nós temos envergonhado o Teu Espírito, entristecido o Teu Espírito, Senhor. Nos ajuda a caminhar seguros. Nos ajuda, Senhor, a vencer, Senhor, as coisas que precisamos vencer. Porque sabemos que estamos num processo, Senhor. Estamos sendo santificados pela Tua palavra. E nós Te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Porque a Tua palavra realmente é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Ela tem nos mantido seguros, Senhor. Nos ajuda, que nós possamos crescer todos nós juntos, na graça e no conhecimento que há no Teu Filho, Pai. Nós Te agradecemos pelo Teu bom cuidado com a Tua igreja, Senhor. E Te pedimos perdão. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Proclamamos, Deus, Tua palavra, para que a Tua verdade habite